Muito bem, minha gente. Vamos falar hoje sobre o Viva a Noite, que vai continuar na programação do SBT após dois testes que, de certa forma, foram bem sucedidos aí. E o SBT decidiu trazer de volta esse clássico, um programa aí marcante que foi apresentado pelo Gugu Liberato durante um grande período, né, da sua presença, onde ele praticamente se criou, né, no SBT. Então teve essa oportunidade aí de comandar esse programa que era exibido nas noites de sábado do SBT, um clássico, atração que marcou história na televisão brasileira. E esse retorno da programação agora, de maneira fixa, está previsto para esse ano, depois do Carnaval. Tá? E, de certa forma, é um retorno após 19 anos, sem uma exibição ali regular, porque teve um retorno, na verdade, um retorno que não deu muito certo com a Gil Melandi, uma cantora, não vingou, ele era exibido durante a semana, e o SBT agora fez um teste, fez, né, algumas edições especiais com o Luiz Ricardo, conhecido pelo seu trabalho em alguns sorteios da Telecena. O Luiz Ricardo também fez o Bozo durante um período, e também o Luiz Ricardo trabalhou com o Gugu Liberato, porque praticamente o Luiz Ricardo se criou também no SBT, e já de muito tempo a gente, pessoal da mídia, né, o telespectador também, comentava, né, poxa, o Luiz Ricardo merecia um programa de auditório, poxa, tanta gente aí já teve uma oportunidade, ele nada até hoje, só fazendo sorteio de telecena o tempo inteiro, negócio de baú da felicidade. E finalmente o SBT entendeu e acatou os pedidos, né, encarecidos do público, e deu essa chance, essa oportunidade para o Luiz Ricardo, e ele agarrou e fez muito bem esses programas que tiveram uma audiência que a gente vai comentar aqui excelente. E o Luiz Ricardo de certa forma, é um grande apresentador, e ele vai ser o apresentador fixo também dessa nova versão, porque ele já havia comandado esses especiais e recebeu muitos elogios do público, teve uma grande repercussão esse retorno do programa, mesmo que ainda fosse, né, em edições especiais, e esses testes eles foram exibidos ali entre novembro e dezembro de 2025, e eles tiveram resultados muito positivos na audiência. O Viva a Noite, historicamente, levou o Gugu Liberato ao estrelato e marcou uma época de sucesso para o SBT. O canal ainda, por enquanto, não definiu o dia da exibição na semana para o programa, né? Tipo, vai ser exibido sexta-feira, vai ser exibido domingo, sábado, mas eles já estão com algumas possibilidades, tá? Mas os especiais, né, as duas edições especiais em comemoração e também a edição que foi exibida no final do ano, foram ao ar nas noites de sexta-feira. E durante essas exibições especiais, o SBT teve uma boa audiência, até teve um aumento de 22% na audiência, chegou a superar a Record, tá, por alguns pequenos minutos ali. Segundo também Gabriel de Oliveira, o Rick, em sua coluna lá no jornal O Dia, canal D, a direção do SBT está realmente em dúvida sobre colocar o Viva a Noite às sextas-feiras ou aos sábados, na faixa ali das 10h30, no lugar do Sábado para Virgínia. E aí, com essa mudança, a Virgínia Fonseca começaria mais cedo. Ela iria entregar para o Luiz Ricardo. A Virgínia começaria o programa dela o sábado às 9h, batendo de frente ali com a novela das 9h da Globo, com Três Graças, né, uma baita concorrência, porque a Record tem ali Cidade Alerta, tudo. Então, a Virgínia ia bater de frente com a novela da Globo e também com a programação da Record, e entregaria na sequência para o Luiz Ricardo, que começaria o seu Viva a Noite ali por volta de 10h30, 10h45. É uma possibilidade, tá? Eles fizeram também uma enquete no YouTube também, né? Abriu ali uma enquete no seu canal no YouTube para poder consultar o público sobre o dia ideal de exibição. O sábado surgiu aí como uma das opções, dado que foi nesse dia que o Gugu alcançou o sucesso nos anos 80. Só que a tendência atual é que ele possivelmente volte mesmo nas noites de sexta-feira. Então vai manter aí uma noite de grande potencial para a audiência, porque se ele teve uma audiência boa nas exibições especiais nas duas, então é bem possível que ele vai manter também uma boa audiência quando voltar de maneira fixa toda sexta-feira. O SBT está preparando
preparando aí já um pacote comercial para poder vender espaços publicitários durante o programa, né? Porque sem patrocínio o programa não se mantém no ar. A estreia fixa está prevista para logo após o Carnaval. Já foi confirmada pelo diretor do programa, que é o Jefferson Cândido, pelo próprio Luiz Ricardo. Então, realmente, o programa vai voltar, sim, logo após o Carnaval. Tá ali, depois das festividades carnavalescas. Então, vai marcar um retorno aí muito interessante e estratégico na grade de programação do SBT. Investimentos adicionais estão sendo planejados, incluindo a contratação de um nome relevante para reportagens externas, né? Porque o filho do Gugu, o João Augusto, ele não vai ficar fixo no programa, não. Muita gente até achou que ele iria dividir a apresentação com o Luiz Ricardo, mas não. Ele só participou ali da edição comemorativa, porque o filho do Gugu, João, tem contato com a Record. Ele tá fazendo um reality lá que eu nem sei como é que tá esse reality, que até agora eu não vi, né? Não começaram, parece que a gravar. Acho que é por conta do férias, né, início de ano, mas o filho do Gugu tem contrato com a Record. Então, nesse presente momento, o Luiz Ricardo está fazendo o programa sozinho. E essa estratégia de ter uma pessoa ali, um repórter, para as externas é semelhante que o Gugu tinha quando ele fazia o Viva a Noite, que ele tinha a Mara Maravilha como uma repórter externa, né? O Viva a Noite estava fora do ar da programação do SBT, da programação fixa, desde 2007, como eu falei, quando foi feito, quando teve o Silvio Santos tentou emplacar novamente o programa com a Gilmelândia, e os resultados de audiência foram insatisfatórios. A volta do programa na programação representa uma aposta importante do SBT para esse ano. Luiz Ricardo é reconhecido pelo público e tem uma ligação histórica com o Silvio Santos que traz credibilidade aí ao projeto. O SBT vislumbra não apenas a audiência, mas também retorno comercial, que é o mais importante, com anunciantes interessados no público classificante aí, fiel ao programa. A participação também vai ser fundamental para definir o melhor dia de exibição. A experiência dos especiais mostrou que o formato, ainda de certa forma, tem potencial para poder conquistar novos públicos. O canal está preparando novos quadros e repetições de sucessos históricos para garantir tração do programa. O Luiz Ricardo, quando participou do The Noite, ele deu uma entrevista para o Danilo Gentili no finalzinho do ano. Ele comentou que é bem possível que o programa realmente tenha temporadas. Então tenha uma primeira temporada agora, nesse início de ano, quando voltar, pare e depois volte em outra temporada. Então não vai ser um programa ali, não sei, isso foi ele que comentou, né? Mas não foi uma possibilidade definitiva, é uma ideia de que talvez ele tenha realmente ali uma temporada com X episódios, né, com X edições, e aí termina, aí dá um tempo, depois volta de novo, a depender do sucesso dessa primeira temporada agora, né, de maneira fixa, que vai ser exibida, né, porque essas duas exibições, elas foram testes que funcionaram muito bem, mostraram que o Luiz Ricardo tem capacidade para comandar, e o público também recebeu muito bem. Mas tem gente que critica, fala que é mofo, que o SBT está vivendo nos anos 80, mas, gente, todos os canais estão fazendo isso. Não é só o SBT que tem trazido programas clássicos. Todas as emissoras estão resgatando formatos clássicos e eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que se deu certo lá atrás, pode dar certo hoje. Sabe, eu acho que o errado é você ficar o tempo inteiro, você pode fazer isso, não estou dizendo que é errado, você ficar reprisando o tempo inteiro coisas antigas, por exemplo, pegar o Viva a Noite da época do Gugu e reprisar, que não vejo problema nenhum, mas reprisar o tempo inteiro. O que está sendo feito aí é uma nova versão, pegando um formato antigo, mas assim, fazendo uma nova versão. Não é o Gugu ali com inteligência artificial que colocaram no palco. Não é igual estão usando aí inteligência artificial a rodo, hoje em dia até a Record colocou lá um comentarista lá no programa de esporte, uma baboseira, não estão fazendo isso. É um novo apresentador, no caso do Luiz Ricardo, que tem experiência, que tem capacidade para poder fazer, mas trazendo um formato clássico, mas com certeza absoluta, da mesma maneira que a Patrícia tem feito no programa Silvio Santos, com Topa Tudo por Dinheiro, o Qual é a Música, é uma modernização de algo que já foi exibido durante um período. Então é bem possível que também o Viva a Noite, mesmo que ele tenha uma estética classuda, um formato já que de certa forma a gente já conheça, pessoas que assistiram também o programa quando ele era exibido na época do Gugu, vai ter modernizações,
né? Eles podem usar alguns elementos novos, porque o programa, qualquer tipo de programa, ele pode se reinventar. Não é porque é um formato antigo que ele vai viver, sabe? Porque se for para poder fazer, como eu falei, viver de mofo, reprisa o formato clássico, que não é o que está acontecendo. É uma nova apresentação pegando o formato que foi exibido nos anos anteriores. E é a ideia do SBT de ser uma emissora, como a Daniela comentou no ano passado, de ser uma emissora raiz. E o ser raiz é isso. Eles trouxeram aqui agora, que não deu certo, está no ar até hoje. Eles tentaram trazer o Sérgio Malandro fazendo aquele Porta dos Desesperados, que eu acho que o erro foi ter exibido o programa na programação. Eu acho que, tipo assim, eu acho que aquele Porta dos Desesperados, né, do Sérgio Malandro, eu acho que não queriam colocar no ar, colocaram ali na programação diária, na faixa da tarde, só de brincadeira, para poder realmente não dar certo. Porque se o programa fosse exibido no outro dia, no final de semana, numa quarta-feira à noite, ele teria uma audiência legal. Mas, tipo assim, vamos colocar essa porcaria aí para poder não dar audiência, tirar do ar logo, para poder dizer que fracassou. Acho que foi tipo isso. Foi uma tentativa ali, igual fizeram com outras produções, com aquela série que vai ficar com a mamãe. O SBT tem isso, né? Essa tentativa de autossabotagem. Ou sabotam de uma maneira mesmo proposital. Vamos colocar esse programa aqui nesse horário ingrato mesmo, que é um horário que já não dá audiência, para poder fracassar logo e a gente já diz que o programa realmente não deu certo e desiste disso, sabe? Mas o Viva a Noite, ele teve grande apoio da mídia e também o programa é dirigido pela mesma equipe do programa Silvio Santos, tanto que o programa é feito no estúdio do programa Silvio Santos. Tanto que esses especiais aí, eles foram dirigidos pelo Fabiano, o diretor do programa Silvio Santos, e o Jefferson, e toda a estrutura, até o Liminha também participou. Então, o programa literalmente deve ser, não sei se eles devem contratar ou remanejar equipes, mas é bem possível que o programa até parece, assim, se vocês assistiram ou assistir, o programa até parece que é um quadro do programa Silvio Santos, porque toda a estética do programa é do programa Silvio Santos, porque o estúdio, o cenário, a produção é do programa Silvio Santos, né, da Patrícia Bravanel. Então é bem possível que essa agora temporada em 2026 fixa possa continuar sendo feita pelo Jefferson, dirigida pelo Jefferson e também pela equipe do programa Silvio Santos. Toda a equipe, ou metade, ou algumas pequenas pessoas sejam remanejadas. Né? Mas o estúdio, a estética do programa está muito interessante. Tá? Então ele vai voltar com esse formato clássico, mas com a linguagem mais moderna, pegando algumas coisinhas ali, né, sem perder aquele charme que sempre tornou ele um ícone da televisão. Então a equipe está trabalhando para poder manter esse equilíbrio entre o legado do Gugu e a relevância atual, porque a audiência ficou muito satisfeita com os desempenhos, né, dos testes e, de certa forma, esse retorno fixo aí o SBT está apostando em formatos clássicos, né, com essa estratégia para poder recuperar um público perdido, já que eles não têm, no momento ainda, uma capacidade técnica ou de criação para poder produzir um programa novo, assim, pegar um formato de fora, que traga formatos que já deram certo. Não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que o ruim é você ficar estagnado ou você ficar parado no tempo sem produzir algo novo, ou sem fazer, ou sem, tipo, testar formatos. E o SBT está se permitindo fazer isso. Então, o mérito já está aí. E vocês, qual o melhor dia que, na opinião de vocês, o Viva a Noite deveria ser exibido? Sábado à noite ou sexta à noite? Sábado, no lugar do Sábado com a Virgínia, na faixa das 10 horas, ali 10h30, ou sexta-feira, na faixa também das 10, na sequência do programa do Ratinho. Qual é o melhor dia? Eu vi muita gente comentando, assim, com a opinião dividida em relação à exibição na sexta-feira e outras com opiniões em relação para ser exibido aos sábados, né? Aí a Virgínia vai ter que ser bem forte contra a concorrência, né? Contra a Record e contra também a novela da Globo, né? Que é impossível, obviamente, do SBT chegar em algum momento a concorrer com a Globo, mas assim, vai bater de frente com a atenção do público nesse horário. Mas eu torço de verdade que o Luiz Ricardo possa fazer um programa de excelência, porque ele é um cara sensacional, um grande apresentador e merecia há muito tempo. Quando saiu a informação que ele ia apresentar essa volta do Viva a Noite, eu fiquei muito contente, porque ele merecia, eu já tinha comentado ano retrasado, poxa, o Luiz Ricardo merecia um programa, ele merecia comandar um programa, poxa, o SBT poderia fazer isso, notar o cara, e finalmente notaram.
né? Então, o Viva a Noite está confirmado aí em 2026 e com certeza, cara, vai explodir de audiência porque é bem produzido, é feito com carinho, com vontade, por uma grande equipe. Então tem tudo para dar certo. Tá? É um formato clássico, eu não tive essa oportunidade de assistir, porque eu não sou da década de 80, eu sou de 2000 para frente, mas para quem teve a honra de ver o Viva a Noite com o Gugu, sabe muito bem, né, o que eu estou falando em relação a esse formato clássico. Siga a gente no Instagram, nós estamos por lá, quase chegando a 200 mil seguidores. Torço que você nos ajude a chegar lá. Será que a gente chega a 200 mil? Estou torcendo aí para você nos ajudar, porque quando a gente tem a torcida junta, quando a gente tem a união, e a união, óbvio, faz o quê? Faz a força. Então, quanto mais pessoas nos acompanharem lá no Instagram, melhor para a gente poder crescer e o nosso trabalho ser levado aí para mais pessoas. O Instagram é @BastidoresDMOFC, tá bom? E nós estamos também no X, que é o antigo Twitter, que é Bastidores DM só. Tá certo? E aqui no YouTube, todos os dias, 5 da tarde, sem faltar um dia, pode chover, pode cair terremoto, pode cair um avião, Deus me livre, né? Deus que me perdoe. Mas assim, pode o mundo desabar, mas 5 da tarde você vai ter vídeo aqui, tá bom? A gente se vê amanhã mesmo, tá? Fiquem todos com Deus e, claro, até a próxima.